Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto, hoje de forma online novamente. A igreja ainda continua em reforma às quartas-feiras, mas essa é a última quarta-feira, eu acho. Mais na sexta-feira a gente volta, já tem o culto presencial, sexta, sábado, domingo, as programações normais, na segunda-feira também. Amém? Então vamos lá. Eu queria ler com vocês, para a gente começar o culto, Salmos 34. Não me bem os irmãos acharem aí. Amém? Encontraram? Pessoal, sempre que for assistir o culto, pega a Bíblia. Salmos 34. Pensou se a Bíblia, o que eu leio aqui para vocês, não for o que está escrito na Bíblia aí? A gente vai aprender um pouco sobre isso hoje. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, Salmos 34 diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Amém? Queria orar com os irmãos, para a gente abrir o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e santo, nós queremos nesse momento colocar esse culto de adoração a Ti em Suas mãos, Pai. E Te pedimos, Pai, usa-me segundo a Sua vontade, para que da minha boca saia aquilo que o Senhor tem para os nossos irmãos, Pai. Usa-nos, Pai, segundo a Sua vontade. Enche-nos segundo a Sua vontade. Dá-nos discernimento da Tua palavra, Pai amado e santo. Guarda-nos, livres de todo mal. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Mais um salmo abençoado, Salmo 34, que fala da busca, que fala das recompensas e que fala de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um amor por nós que não tem tamanho, né? Mesmo quando nós desagradamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, Deus tem um amor por nós que não tem tamanho, né? Ele é capaz de nos perdoar. Ele deu o seu Filho amado para morrer na cruz pelas nossas vidas. Que outro pai faria isso por um estranho? Por um
por uma outra pessoa. Só Deus é capaz de fazer essas maravilhas para a nossa vida. Amém? E é nesse espírito de entender o quanto o Pai nos ama que eu quero trazer uma palavra para os irmãos nessa noite. Amém? Mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Eu queria novamente ler 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Como eu disse na semana passada, a igreja está passando por adequações para que a gente esteja dentro da regra, né, dentro das leis do homem. Então a gente fez algumas mudanças relativas aí aos volumes de som, né, como o som se comporta dentro do ambiente da igreja. E todas essas adequações são feitas de acordo com o que a gente possui, né? Tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que Deus provê para a gente, né? Deus provê aos irmãos e os irmãos provêm para a igreja. E a igreja usa esses recursos dos irmãos para abençoar outras pessoas e para poder manter o templo funcionando segundo a lei do homem, segundo a lei de Deus, com decência e organização. Amém? Então, não esqueça, mesmo agora de que é um culto online, né? Não esqueça de fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo, trazer o seu dízimo à casa do Senhor. Estão aí o QR Code aqui e aqui embaixo o número da conta da igreja, né? Fazer sua oferta, o seu dízimo, segundo Deus colocar no seu coração. Amém? A gente tem os nossos livros abertos aí para quem quiser ver aquilo que está acontecendo, né? Basta que você seja membro da igreja e você tenha acesso a isso. Amém? Então eu queria orar pelos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e santo, eu quero agora te apresentar a todos aqueles que estão ofertando e dizimando na tua casa, Pai amado, que acreditam nesse trabalho e que ofertam e dizimam para que esse trabalho possa continuar sendo feito, Pai, com honra e glória somente a Ti, Pai amado e santo. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar esses irmãos, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha dar a esses irmãos a diligência financeira necessária, Pai. Que o Senhor dê a inteligência financeira necessária a esses irmãos, Pai amado, para que eles usem os recursos que o Senhor provê para eles, Pai, da maneira certa, Pai amado. Que eles possam usar os seus recursos, não só para abençoar a casa de Deus, mas para abençoar outras pessoas, que eles possam cuidar para que nada falte, Pai amado e santo. É isso que eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar esses irmãos, Pai, nessa noite. Que o Senhor possa dar mais, Pai, para esses irmãos. Que os desafios que eles passem, Pai, sejam todos para a sua honra e glória, Pai. Que os desafios que eles possam passar, Pai, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor supra as necessidades de cada um dos irmãos, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então eu queria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Jeremias 29, capítulo 13. Não, Jeremias, né? Capítulo 29, versículo 13. Acharam? A palavra de Deus é assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Hoje eu queria falar com vocês sobre a lição de casa do cristão.
tá? E aí você vai me perguntar, mas espera lá, pastor, cristão tem lição de casa? Tem, e muita, e é uma das partes mais importantes da vida de um cristão, é a sua lição de casa. É o tempo que você passa sozinho com Deus. Amém? E nós temos que fazer a nossa lição de casa. Tá? Por exemplo, no começo eu li Salmos 34. Como é que você tem certeza que o que eu li ali em Salmos 34 é o que está escrito na Bíblia e não uma coisa que eu inventei? Como é que você tem certeza que o que eu li em Jeremias 29, 13 é o que está escrito na Bíblia e não alguma coisa que eu inventei? Amém? Tem uma coisa também que o pastor Luciano fala, que eu gosto muito, que é texto sem contexto é pretexto. Fica claro o que quer dizer isso? Que texto sem contexto é pretexto. Eu não posso simplesmente pegar alguma coisa da Bíblia, um versículo solto e em cima daquilo criar. Qual que é o contexto que aquele versículo estava inserido? Amém? Isso vale inclusive para o versículo que eu li. Presta atenção. Leia o versículo antes, depois vê se o contexto está falando disso que eu vou falar hoje. Amém? Então, se eu tivesse que dar, dando um título para essa mensagem, é Lição de Casa do Cristão. Provavelmente você já leu aí no título, que está no YouTube, Facebook, alguma coisa assim. Tá? E aí eu começo com uma pergunta. A gente vai trabalhar mais ou menos uns 3 tópicos aqui. Alguém aqui sabe qual o motivo de eu fazer a lição de casa? Dá um segundinho para você pensar aí. Qual é o motivo que você faz a lição de casa? Lembrou? Tempo de colégio? Qual que era o motivo que você tinha para fazer a lição de casa? Já ouviu falar daquela frase, a prática leva à perfeição? Já ouviu falar isso? Por isso que você faz lição de casa. Por isso que quando você vai a um culto, você tem que levar a sua Bíblia ou ter alguma forma de ler a palavra de Deus. Uma Bíblia hoje em dia está muito fácil. A gente tem Bíblia no tablet, Bíblia no celular, Bíblia até no relógio. No relógio de vez em quando me mostra um versículo para ler. Então, a gente tem as ferramentas, a gente precisa usar, E aí, eu queria comentar algumas coisinhas com vocês. Então, nesses dias, a gente tem acompanhado os Jogos Olímpicos, E nos Jogos Olímpicos, o que a gente tem visto? A gente vê os melhores atletas dos seus países, diversos países, eles estão competindo entre si, buscando a melhor qualificação segundo aquela modalidade que ele pratica. Amém? E o que a gente não vê naquelas poucas horas, minutos ou segundos que eles estão ali fazendo a competição deles, é o que mais importa para eles estarem até ali. Aqueles poucos minutos onde eles vão entregar tudo que eles treinaram um tempão, a gente não vê, Aquele tempo que eles ficaram treinando, a gente não está enxergando ali, a gente só está vendo o resultado, E esses minutos, e esse tempo que eles passam treinando, é quando eles estão fazendo a lição de casa deles, Eles tiveram que fazer muita lição de casa, ou muito treinamento, no caso deles, para conseguir chegar até ali, para conseguir se classificar para participar dessa disputa. Não foi assim, eles não chegaram até ali só porque eles fizeram a lição de casa. Não, eles fizeram a lição de casa, eles aprenderam, tiveram sucesso, se classificaram para estar ali. Teve muita gente que ou não fez a sua lição de casa como deveria, ou fez, mas mesmo assim não conseguiu se sobressair e nem conseguiu chegar onde eles chegaram. Amém? Quem já ouviu falar do Usain Bolt, um corredor? Eu peguei umas coisinhas aqui da internet.
Ele é o único atleta na história a tornar-se tricampeão em 2 modalidades de pistas em Jogos Olímpicos de forma consecutiva e bicampeão também de forma consecutiva na modalidade de revezamento 4 por 100 metros. Tá? E tem uma frase do Usain Bolt que eu gosto muito, né? Eu acho ela muito interessante. E ele diz assim: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Então, durante 4 anos ele ficou fazendo lição de casa. 4 anos ele fez a lição de casa dele, com certeza, todos os dias. Ele mudou a alimentação dele, com certeza. Ele mudou os hábitos dele e ele praticou durante 4 anos para em 9 segundos ele ter o resultado. Amém? E aí tem as adaptações que a gente acha na internet, né? E também são válidas e eu acho que cabe aqui. E fica mais ou menos assim, tá? Então, eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. E aí tem o que o pessoal coloca, né? E tem gente que em 2 meses não vê resultado e desiste, tá? Mas qual o ponto que eu quero que os irmãos guardem com tudo isso com toda essa historinha do Usain Bolt que eu contei, para a gente voltar para a mensagem? Sem lição de casa não dá para ter resultados, tá? Sem prática não tem aprendizado. Por isso que a gente tem visto tanta gente desistir. Em 2 meses, ou 3, 4, 5, a pessoa não consegue resultado e ela acaba desistindo, desanimando, né? A gente, até pouco tempo atrás, mas se você olhar e você ver, eu estava até conversando isso outro dia com o pastor Marcos, e a gente tem visto muitos pastores se suicidando. Uma pessoa que estudou, se preparou, e no momento de desespero ele acaba desistindo. Por quê? Né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas algo que me leva a acreditar é que essas pessoas não estavam fazendo lição de casa. Existe uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos que 7 em cada 10 pastores não oram, né? Não sei porquê, na pesquisa, esse dado que eu tive acesso não fala o porquê, mas deve ser porque não tem tempo, coisas do ministério que as pessoas vão se envolvendo. Mas olha que alarmante, 7 entre cada 10 pastores não têm uma vida de oração. Eles não estão fazendo a lição de casa deles, que é buscar Deus. Então, o crente tem uma lição de casa? Tem. Buscar a Deus. Essa é a lição de casa do crente. Estudar a palavra. Hoje em dia, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas vou dar um spoiler aqui. Hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, né? Tem cultos e mais cultos para você assistir na internet, a hora que você quiser, como você quiser, aonde você quiser. Como é que você sabe se aquilo que está sendo falado ali é o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito na palavra? Como é que você pode ter essa certeza? Se você fizer a sua lição de casa. Se você chegar em casa, se você depois de assistir um culto desse, ou durante assistir um culto desse, você pode ir parando, você vê se aquilo realmente está escrito do jeito que está escrito. Se aquilo que está falando ali realmente faz sentido. Amém? E sabe qual que é a parte mais incrível da gente fazer a lição de casa do cristão? A gente tem um livro só para estudar. Lembra do tempo de escola? Quantos livros você tinha que carregar para cima e para baixo? A lição de casa do cristão tem um livro só, que é a Bíblia, né? Dentro desse livro você tem
divisão de histórias de diversas pessoas, né? Onde Deus vai nos ensinar as diferenças entre certo e errado, como nós devemos nos comportar, como nós devemos tratar os nossos irmãos, como devemos tratar os nossos inimigos, como devemos buscar a Deus e como devemos amar os nossos irmãos incondicionalmente. Da mesma forma que Deus ama a gente, incondicionalmente. Amém? Deus sempre vai amar você. Você tem ideia do amor que Ele tem por nós? Tem ideia do amor que Ele tem por nós? De quão grande é o amor que Ele tem? Ele pode ficar chateado com a gente? Com certeza. E eu acredito que Ele fica bastante, porque nós não somos perfeitos. Nós cometemos erros. Mas Ele nunca deixou, ou Ele nunca vai deixar de amar a gente. Mesmo quando a gente se desvia dos caminhos do Senhor, eu tenho certeza absoluta que Deus continua amando você. Ele fica triste, Ele fica chateado com a gente, mas Ele nunca vai deixar de amar a gente. Amém? E fazendo a nossa lição de casa, o que a gente vai conseguir? Né? Onde a gente vai chegar se a gente fizer a nossa lição de casa? Do mesmo jeito que os atletas lá dos Jogos Olímpicos, eles estão ali com o objetivo, nós também. Qual que é a nossa medalha de ouro? Né? Qual que vai ser o nosso objetivo em fazer a nossa lição de casa? Acho que um dos primeiros é a gente não ser enganado. Já é um bom objetivo, né? Mas o principal deles, qual que é? É a nossa salvação. É a gente terminar essa prova, que no nosso caso, né, em muitos dos casos, é uma prova, é uma maratona, né, uma prova de grande duração, né? Tem alguns irmãos que concluem essa prova mais rápido, né? Aqueles que têm o seu tempo de vida encurtado, de alguma maneira, mas que eles conseguiram chegar no objetivo deles. Amém? Eles conseguiram ser salvos. Mas para nós, essa é uma prova de longa duração. E o nosso objetivo é um só. A nossa medalha de ouro é a nossa salvação. Amém? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,16: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? É um processo contínuo, uma busca constante de glória em glória, tá? Uma prática que não pode ser abandonada. Então, eu tenho que fazer a minha lição de casa, todo o tempo. Todo o tempo eu preciso fazer a minha lição de casa. Eu preciso chegar de um culto abençoado e orar a Deus. Eu preciso buscar a Deus o tempo todo. Né? Separa um período, começa com um tempinho. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridades. Né? A gente dizer, não tenho tempo. Não, aquilo não é minha prioridade. Então transforme estar com o Senhor em sua prioridade. A gente tem prioridade para tantas coisas. A gente determina prioridades para tantas coisas, né? E ainda tem, diferente da escola, a gente tem alguém que está sempre junto conosco, né? Nos apoiando em nossas fraquezas, em nossas dúvidas, e esse alguém é o Espírito Santo. Então Jesus, quando voltou para o Pai, ele deixou o Espírito Santo aqui com a gente, para ajudar a gente. Ele sabe que por nós mesmos nós não somos capazes, que nós precisamos de ajuda em tempo integral. E essa ajuda está sempre do nosso lado. Né? Da onde vem aquela vozinha que fala para você, não faz isso? Né? Não é por aí que você tem que ir, talvez se você for por aqui é melhor. Da onde vem
essa coisinha na sua cabeça, essa vozinha no seu ouvido, falando que talvez seja melhor fazer de outro jeito, né? Ou de onde vem aquela paz no coração quando você está fazendo alguma coisa e você sente aquela paz no coração? Da onde vem isso? É o Espírito Santo te guiando. Então, dê espaço para o Espírito Santo guiar você. Dê espaço para o Espírito Santo conduzir a sua vida. Dê espaço para que Deus tome as rédeas dos seus caminhos. Amém? Eu demorei para entender o que Deus queria me ensinar quando me conduziu a trabalhar como professor, e quando eu finalmente entendi, muitas lições foram reveladas. Tá? Eu separei algumas aqui. Nunca se teve acesso à informação como nos dias de hoje. Tá? Nunca na história se teve acesso à informação como nos dias de hoje. Quem aí já precisou ir numa biblioteca fazer um trabalho de escola usando uma Barça? Tem gente que nem sabe o que é uma Barça, né? Obviamente os mais novos assistindo aí, o que esse cara tá falando, tá louco? O que é Barça? Biblioteca, o que é isso? Cuidado, isso pode revelar que você já passou de mais ou menos 4 décadas de idade aí, tá? Mas a gente nunca teve acesso a tanta informação como a gente tem hoje. Nunca foi tão fácil a gente conseguir informação. E mesmo assim, a gente nunca teve um pessoal tão desinteressado. Um pessoal que não busca a verdadeira informação. Em qualquer área que for. Em qualquer área que for. E não é buscar qualquer informação, né? É um segundo ponto que eu vou falar aqui, mas a gente tem que ter cuidado como tratar essa informação. Apesar do negócio estar mais fácil hoje para a gente conseguir informação, a gente precisa ter cuidado com a informação que a gente está recebendo e colocando para dentro, né? O segundo ponto que eu separei aqui, porém existe um ônus com essa quantidade abundante de informação disponível, qualidade. É preciso muita ajuda do Espírito Santo para que a informação absorvida não seja de qualidade ruim, tá? E se você tiver ajuda, se você tiver dúvidas, na verdade, contra a informação que você está recebendo, busca ajuda. Pergunta para quem é mais capacitado que você. Pergunta para quem já viveu mais que você. Os seus pastores estão aqui para isso. No meu caso, você pode me mandar mensagem ou para a pastora Marília, mas tem o pastor Max, pastora Valquíria, pastora Vera, pastor Júnior, pastora Marli, tantos outros irmãos. Procure aqueles que já estão há mais tempo na caminhada de Jesus. Tire suas dúvidas com eles. Pastor, eu vi tal negócio na internet e fiquei sem entender. O que é isso? Eu tenho pouco tempo de fé. Eu não posso falar que eu tenho muito tempo de fé, eu tenho pouco tempo de fé. Mas às vezes eu brinco com a Marília que a gente fez um intensivo, né? Nesses poucos anos que eu sou cristão, eu já vi cada coisa e já precisei de muita ajuda. E eu fui buscar essa ajuda. E a informação, como eu disse, está aí. Tem abundância, mas a gente tem que saber buscar. Pergunta para o Espírito Santo, será que isso que eu estou me edificando, isso que eu estou usando para minha edificação, é válido? Isso é bom? Pergunta para os seus pastores se aquela informação que você está recebendo, que você está engolindo, é boa, se aquilo vai te fazer bem. Amém? E a lição mais preocupante que eu aprendi são as distrações. Quão grandes são as distrações durante o nosso aprendizado? As redes sociais são uma benção quando usadas com equilíbrio. Informações valiosas estão disponíveis ali, mas também um monte de lixo, tá? Que não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida.
Ela só vai roubar o seu tempo. Bem, não dá para falar que tudo que tem ali é ruim. Não existe isso. Tem muita coisa boa disponível nas redes sociais. E é muito importante, essa mensagem não estaria chegando em você se não fossem as redes sociais. Né? Eu não estaria conseguindo trazer essa palavra para vocês daqui da onde eu estou até aí, se não fosse pelas redes sociais. Muita coisa boa tem acontecido através das redes sociais, mas muita porcaria também tem se espalhado através das redes sociais. E o grande problema é o tempo que a gente passa junto com essas porcarias. Né? O tempo que a gente perde através dessas porcarias. Amém? Como você saber se você está deixando esse tempo ser consumido? Né? Existem N mais um motivos, mas você pode marcar no relógio. Né? N mais um dispositivo para fazer isso, mas você pode marcar no relógio. Veja o tempo que você passa dedicado às redes sociais. Né? Uma coisa que eu tenho feito já faz algum tempo, mas o celular é uma bênção. Né? Hoje em dia, então, com todos os recursos que ele tem, outro dia eu estava até comentando com a Marília, né? Como é que era para mim, que chegou no começo da minha vida como motorista, né? No começo da minha habilitação, e eu não sou tão velho assim, tá? Mas a mudança foi muito rápida. A gente usava guia de papel. O nosso GPS era um livro com mapa de rua, onde você tinha que ir mudando as páginas, e aí você às vezes pulava 10 páginas, porque a tua rua ia terminar lá daqui 10 páginas. E era assim que a gente chegava nos lugares. Hoje em dia você põe o nome da rua no seu celular, ele te dá o caminho mais rápido para você chegar até lá. Ele sabe até se tem rua que está interditada no meio do caminho, por obra ou qualquer coisa assim. Olha que bênção. Os usuários conseguem informar esse sistema se tem algum acidente que está causando trânsito em determinada região, e o seu sistema automaticamente vai te desviar a rota para um caminho mais fácil. Então não dá para falar que isso é ruim. Isso veio para ajudar. Né? O celular veio para ajudar. Você não precisa mais ter uma câmera, revelar filme, não sei o quê. Você tem a sua câmera fotográfica dentro do celular, você tira uma foto, guarda e está ali. Quando você quiser, você olha. Mas ao mesmo tempo que isso tudo traz vantagem, ela também traz desvantagem. A gente está dependente desse equipamento. Né? O WhatsApp é uma bênção. Consegue falar com todo mundo, eu consigo falar com meus pais, aí do outro lado. Mas ele também te distrai. Se deixar, você fica o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem para todo mundo e não faz o que tem que fazer. Não busca Deus, por exemplo. Né? Então uma coisa que eu tenho feito, chego em casa, eu deixo o celular, ponho ele para carregar e deixo ele lá, largado. E eu vou olhar o meu WhatsApp umas 2, 3 vezes por dia no máximo. Meu e-mail é a mesma coisa. Eu tinha uma coisa que eu não consigo ver a minha caixa de e-mail com e-mail não lido. Eu preciso resolver. Aquilo vira pendência para mim. E eu preciso tirar aquilo da minha frente. Hoje em dia eu não sou mais assim. 2 ou 3 vezes eu vou lá e olho. Se for importante, eu vou resolver. Se não, deixa lá. Por quê? Porque senão você se torna dependente daquilo. Quer ver como acontece? Vou contar uma historinha que aconteceu comigo essa semana. Um recurso legal que lançaram recentemente, ou que foi recentemente implementado nos celulares, é aquele de mostrar o tempo que a gente passa utilizando os nossos aplicativos. Tá?
Então, toda segunda-feira, o meu celular, o meu tablet, no caso aconteceu com o meu tablet, ele me dá uma estatística do meu uso de determinados dos programas, os programas que eu mais usei naquela semana. E aí, nessa segunda-feira, quando eu abri ali, ele joga um avisinho na tela, eu abri aquilo para ver, e eu fiquei chocado com o que eu vi. Tá? Desde que começou as Olimpíadas, acho que no segundo dia, ou talvez no primeiro dia, acho que foi no segundo ou terceiro dia das Olimpíadas, a gente descobriu aqui que um canal de televisão alemão aqui, ele tem um aplicativo, você pode instalar no tablet e ele mostra online as reprises dos eventos que estão acontecendo na Olimpíada. Não só da Olimpíada, mas do canal em geral, mas eu estava focado nas Olimpíadas. Eu falei, legal, eu vou usar isso para assistir, porque os comentários são em alemão, eu posso aproveitar e estudar alemão. Ouvindo, né? Treinando meu ouvido, porque com a pandemia a gente não sai tanto e você não se acostuma. Legal. Quando veio, e aí eu comecei a assistir alguns jogos, algumas transmissões a partir desse dispositivo, desse aplicativo. Quando veio o reporte na segunda-feira agora, mostrou que eu tinha passado na semana passada coisa de 22 horas assistindo, usando esse aplicativo. E sabe quanto tempo eu tinha passado com a Bíblia aberta? 2 horas só. E aí eu senti no meu coração a tristeza que Deus sente. Por quê? Porque eu estava passando mais tempo assistindo jogos que às vezes talvez nem me interessassem. Os esportes que eu gosto são 1 ou 2 ou 3. Mas eu estava assistindo coisas que nem me interessavam. E por quê? E enquanto isso, eu estava passando só 2 ou 3 horas lendo a palavra de Deus. Numa semana. Claro que eu li em outros lugares, mas no tablet é um dos lugares que eu principalmente uso. É ali que eu preparo as minhas palavras, é ali que eu leio a palavra de Deus. E o que me mostrou ali? Que eu estava dedicando mais tempo a assistir os Jogos Olímpicos do que a me dedicar à palavra de Deus. E eu senti, naquele instante, a tristeza que Deus sente de eu não estar me dedicando a Ele. E aí eu mudei. Eu parei de assistir os jogos. Então, Ele não quer que eu pare de assistir todos os jogos. Não. Ele só não quer que aquilo vire o principal foco na minha vida. Então eu continuo assistindo os jogos, só que eu separei um período do dia. Eu não preciso assistir ao vivo, eu posso assistir a reprise, está lá disponível para mim. Então antes de dormir eu vou lá e faço uma atualização do que aconteceu naquele dia nos jogos. E assim eu consigo ter tempo no dia para fazer o que realmente importa, estudar a palavra de Deus, conversar com Deus, orar a Deus. A oração é a nossa conversa diária com Deus. Quanto tempo você tem orado por dia? Quanto tempo você passa conversando com Deus? Graças a Deus, isso é uma coisa que eu faço bastante, conversar com Deus. Algumas vezes a Marília até fala, o que você está fazendo? Eu fico gesticulando, eu converso com as mãos. Estou falando com Deus e fico gesticulando. Aí ela fica dando risada. Mas é o meu jeito de conversar com Deus. Né? A oração, quantas horas você passa orando? Quantas horas você fecha a porta do seu quarto e passa orando? Ninguém aqui está pedindo para você ser um campeão olímpico de oração. Ficar o dia inteiro trancado no seu quarto orando. Que bênção seria isso. Mas a gente sabe, inclusive Deus sabe, que você tem suas responsabilidades aqui na Terra para fazer. Mas começa com 5 minutos, aqueles que não têm o hábito.
passa 10, passa 15. E assim você vai ter uma intimidade com Deus que ninguém vai poder tirar de você. Isso ninguém pode tirar de você. Tudo que a gente tem aqui na Terra, os Jogos Olímpicos vão acabar e daqui a um tempo todo mundo vai esquecer. Mas a intimidade que você ganha com Deus, isso ninguém pode tirar de você. Amém? Como é que eu faço para aproveitar ao máximo a minha lição de casa? Como é que eu faço para aproveitar ao máximo a minha interação com Deus? Então, peguei uma pesquisa aqui que eu já tinha visto e, na verdade, essa pesquisa ela foi transformada num gráfico, E ela te mostra o quanto de aprendizado você consegue absorver em função de algumas atividades. Então, por exemplo, numa palestra, num culto, você absorve 5% do que foi falado. Na leitura, palavra, Bíblia, você vai absorver 10%. Ouvindo alguma coisa, se você colocar uma música, um louvor ou uma palavra para ouvir sem estar vendo, você vai absorver 20%. Numa demonstração, uma aula, escola dominical, 30%. Uma discussão em grupo, um culto de discussão, uma discussão entre os irmãos da igreja. Algumas igrejas têm as chamadas células, que são grupos de discussão sobre a palavra de Deus, que são feitas em casa. Hoje em dia está complicado de fazer isso, mas também não tem desculpa, porque Deus deu recursos para a gente. A gente pode fazer uma célula online. Faz um grupo de discussão da palavra de Deus com as outras pessoas, através de uma célula, por exemplo. 75% de armazenamento quando você está fazendo isso, quando você está aplicando aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, você trazer uma mensagem na igreja, uma oportunidade. Aí na igreja, nos nossos cultos presenciais, os pastores combinaram entre si que qualquer um pode ser chamado para dar uma mensagem, um testemunho, ou trazer uma palavra, um versículo, cantar um louvor, sem prévio aviso. Eu estou avisando, que bênção para você poder se preparar. Mas entre a gente, qualquer um pode ser chamado. E é quando você aplica isso que você estudou, é que você vai ter a maior absorção. E o top da pirâmide, ali, a base da pirâmide, de onde você mais aprende, é quando você está ensinando os outros. Então, por exemplo, o professor de escola dominical, que se propõe a dar uma aula, que se propõe a fazer uma pregação, é onde você vai estar mais absorvendo as coisas. Então, nesse momento onde você se prepara para entregar para os outros, é onde a sua lição de casa chega ao máximo. É onde você está aprendendo para mostrar para os outros. É onde você vai ter o máximo de absorção, é onde você vai ter o máximo de aprendizado. Amém? Então, lembra, chama The Learning Pyramid, isso aí, é a pirâmide de ensino. Tá? Então, depois, se quiser, me manda uma mensagem ou coloca nos comentários aí, a gente providencia um link onde tem esse desenho da pirâmide para você saber. E é dessa maneira que você vai ter o máximo aproveitamento dessa sua lição de casa. Tá? Só ir no culto, ir para casa, não vai te alimentar. A absorção disso aí é 5%. Bem? Então a gente precisa, nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Um estudante que vai para a escola e não estuda em casa, não faz a lição de casa, ele sai vazio, Chega na hora da prova,
ele sai vazio. Amém? Ele pode até vomitar as coisas ali na prova e esqueceu, porque realmente é o vomitar, você vomita, você joga fora para aquele momento da prova e depois você esquece, nunca mais você vai lembrar daquilo. E quando você precisar lá na frente, não vai ter. Tá? E aí, para fechar, eu queria falar das consequências de não fazer a nossa lição de casa. Tá? E às vezes eu me pergunto nos dias de hoje, por que nós não temos os milagres relatados na Bíblia com a frequência que nós vimos acontecer nos tempos de Jesus? E aí, eu estudando para preparar, para trazer essa palavra para vocês, Deus me mostrou esse versículo. João 14, do 12 ao 14, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então por que não acontece? Se Jesus falou que se a gente pedir no nome dele, vai acontecer, por que não acontece? A resposta está no início do versículo 12. Vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Será que o nosso crer em Jesus está sendo suficiente para a gente conseguir fazer as coisas do jeito que era feito na época que Jesus estava aqui na Terra? Será que a nossa dedicação está sendo suficiente para acontecer isso? Amém? Em Salmos 9, no versículo 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que buscam. Se a gente buscar, a gente vai conseguir. Se a gente buscar, a gente vai conseguir encher os outros de fé. A gente vai conseguir que os outros tenham a mesma fé que a gente tem. Se a gente conseguir nos encher de fé, através da crença, crer em Jesus, através da busca por Jesus, nós temos que ser iguais a Ele. Nós temos que nos espelhar em Jesus, de glória em glória, até que nós tenhamos o mesmo reflexo. Amém? Outro dia a Marília compartilhou comigo um devocional que ela havia lido, que falava sobre a história de um menino que foi para o céu e o Senhor mostrou para ele um quarto cheio de bênçãos. Então tinham curas de enfermidades, braços, pernas, libertação, carros, casas, tudo que é possível de imaginar, tudo que é tipo de bênção que as pessoas geralmente pedem, estavam ali guardadas. E aí o menino perguntou ao Senhor o que era aquilo. E o Senhor respondeu: são respostas de oração que já estavam prontas, mas que nunca foram feitas. Para pensar nisso. São respostas de oração que já estavam prontas, mas que nunca foram feitas. Eu sou o mesmo que defendia, eu não preciso pedir, Deus já sabe o que eu preciso, mas Ele quer que eu busque, Ele quer que eu peça para Ele. Porque eu tenho que entender que eu sou dependente dEle, não Ele dependente de mim. Eu dependo do Senhor em tudo eu dependo de Deus. Deus não precisa de mim para nada, mas se eu estiver disposto, Ele vai me usar para tudo. Se nós quisermos ver aqueles milagres que aconteciam na época de Jesus, a gente tem que pedir para Deus para que através de nossas vidas esses milagres sejam realizados pela glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo.
para que Deus nos use com a nossa fé, com o nosso eu cheio de fé, para que Deus atenda as nossas orações, para que Deus possa nos usar para abençoar os outros. Amém? Então, que nós possamos fazer a nossa lição de casa, que nós possamos buscar a Deus da maneira correta, com entendimento, com discernimento, com equilíbrio, esquecer um pouco das redes sociais, esquecer um pouco do que está escrito por aí, nos distanciar disso. São coisas que muitas vezes não vão acrescentar nada em nossa vida, mas que vão nos afastar da presença de Deus, que vão entristecer o coração do Senhor. E eu não quero entristecer o coração do Senhor. E eu desejo que eu estou ouvindo que você também não queira entristecer o coração do Senhor. Amém? Eu queria orar com vocês, para a gente encerrar. Na sexta-feira, como eu disse antes, o culto é normal, presencial. No sábado também, domingo, né? Domingo com os cultos de manhã e de noite, sábado a nossa oração pela manhã. E que Deus possa te abençoar. Tá? Vamos orar junto. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada. E nós queremos te agradecer, Pai, pelos ensinamentos. Primeiramente, eu te agradecer, Pai, pelo Teu ensinamento. Porque a palavra vem primeiro para o pregador, para que nós possamos transmitir ela para você, para os irmãos, Pai. E eu quero te agradecer, Pai, pelo ensinamento recebido. E eu quero te pedir, Pai, enche o coração desses irmãos, Pai, para que da mesma maneira que eu fui atingido, eles sejam, Pai, pela Tua palavra. E eu quero te agradecer, Pai, porque eu creio que através dos Teus ensinamentos, grandes coisas serão feitas, grandes milagres serão vistos. A fé será cheia no coração de cada um, Pai. Cada um encherá o seu coração de fé. Cada um poderá derramar essa fé abundantemente, assim como vieram tantos peixes na rede de Pedro. E ele quase não conseguiu puxar, ele teve que chamar outras pessoas, Pai. Enche-nos desse tanto de fé, Pai amado, transbordantemente, para que a nossa fé inunde os irmãos que estejam perto de nós, Pai, para que a nossa fé possa alimentar a fé de outros. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pela maravilhosa vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Enche-nos do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Obrigado, os irmãos que ficaram com a gente até agora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um final de semana, um resto de semana abençoado. Na sexta-feira, culto presencial. Sábado e domingo também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, suas mãos com as minhas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus. E o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus, uma boa noite e a gente se vê numa próxima. Um abração, um beijão. Fiquem com Jesus.